parecido uma foto, anos depois. Sem nem entrar muito nesse mérito, eu entendo, sem delongas, que não existe elementos para um decreto de pronúncia. Então, eu votei no sentido de... Ixi, caiu aqui o sistema. De despronunciar o acusado, permanecendo somente em relação ao Igor. Eu vou ler aqui só rapidamente, só que é bem rapidinho, só para não... A ausência de indício suficiente de autoria ou de participação. Previamente, não se vislumbra irregularidade no procedimento policial, havendo sido o inquérito policial número tal, anexado ao IP número tal, após superveniência de novo boletim de ocorrência informando a morte da segunda vítima, mais de 2 meses depois, que inicialmente morreu só uma, né? Meses depois, aí se juntaram os dois. A segunda vez. Sabe-se que a decisão de pronúncia consiste em juízo de admissibilidade de acusação, não se exigindo provas, o que eu disse, né, inequívoca dos fatos narrados, mas somente indício de autoria ou participação do agente, além de provas da materialidade, consoante dispõe o artigo 413 e 414 do CPP. Na hipótese, a materialidade, né, em controvérsia, consubstanciada nos laudos periciais cadavéricos de folha 16, 18, 55 e 57. Não obstante, não se identificam indícios sucessivos de autoria ou de participação do recorrente Jefferson Avelino de Freitas, mas somente em relação ao réu Igor da Silva Ribeiro. Ainda que o juiz de admissibilidade da acusação não demande prova cabal, que eu falei, os indícios escolhidos deve indicar probabilidade de autoria, não bastando mera possibilidade. O fato de os presentes na cena do crime declararem não ter certeza de autoria atribuída a Jefferson, considerando por fotografia somente parecido, além com todos os vícios do reconhecimento de fotografia, ainda diz que parecido, né? Parecido com o dos agentes, não representa indício suficiente a autorizar a pronúncia do apelante e a remessa do feito à apreciação do Conselho de Sentença em sessão plenária do júri popular. Então, eu voto nesse sentido, recurso conhecido e provido, é como voto. Obrigada, desembargador Henrique. Desembargador Henrique, eu tive realmente dificuldade, por isso que eu realmente não tinha votado antecipadamente, eu revi, realmente li, reli, e realmente não encontrei realmente nem indício em relação ao Jefferson, então eu vou acompanhar. Vote, Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Ângela? Excelências, eu ainda não havia votado nesse processo e vou pedir vistas para uma melhor análise. Então, pois não. Perfeito. Eu acompanho o desembargador Henrique. Poxa, Quatro ponto 47, apelação 012, 5528.43, 2016. A minha relatoria. Apelan José Gladson Rodrigues Lemos. Advogado Carlos Eduardo Fernandes de Oliveira. Está em sala, doutor Carlos Eduardo? Estou em sala, doutora. Doutor Carlos Eduardo, doutor Irã, vocês desejam a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Dispensa, Excelência. Doutor Carlos, o senhor terá o prazo instrumental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Muito obrigado. Eu quero saudar todos os desembargadores e desembargadoras, em especial a relatora, doutora Andréia, mas eu vou ser curto nas minhas saudações para poder utilizar ao máximo o meu tempo. Excelências, o senhor Gladson foi condenado por uma suposta prática de fraude tributária e chegando a uma pena de 4 anos e 6 meses. 3 anos da pena
principal e de agravantes mais 1 ano e meio. Por crime falimentar, obviamente. E aqui eu queria deixar claro, esclarecer desde já, que toda a sentença está baseada em 3 documentos e nos supostos testemunhos. Os 3 documentos são um laudo pericial que não foi produzido durante a instrução criminal, um laudo pericial que foi produzido para a decretação da falência e está neste processo trazido como prova emprestada. Depois explico por que a relevância disso. E depois por um contrato de aluguel e um contrato de arrendamento que demonstraria, em tese, a fraude praticada pelo senhor José Glédio. Então, nós precisamos primeiro esclarecer, Excelência, que o magistrado, ele afirma, na sua sentença, que houve grande movimentação financeira dentro das empresas. E que não havia registro contábil, e que não havia declarações fiscais, nada nesse sentido. Mas aqui a gente precisa esclarecer, Excelência, que todas as empresas onde houve a circulação financeira, de movimentação financeira, todas elas faziam parte da recuperação judicial. E apesar de elas não terem contabilidades separadas, mas havia uma contabilidade única, todos os gastos, todas as despesas, todas as transferências, todos os valores pagos e a receber estavam muito bem registrados. Tanto que o laudo pericial para a convolução da decretação da falência encontrou os valores a descoberto, óbvio fruto das dívidas que levaram à falência do grupo empresarial. Então, por que eu quero frisar esse primeiro momento? Porque não há transferências de valores para fora das empresas ou para qualquer pessoa física terceira que pudesse ensejar minimamente crescimento patrimonial, fraude, mas não. A movimentação é dentro da empresa, dentro do grupo da empresa. Ora, nós estamos falando de um supermercado de bairro. Supermercado de bairro, às vezes um pouco diferente das áreas mais nobres da cidade de Fortaleza, ela, dentro da sua estrutura física, ela tem o rapaz que vende churros, ela tem o rapaz que vende sorvete, ela tem o frango assado. E muitas vezes isso é comum. É até, inclusive, arrendado para segundos, para terceiros, e a pessoa utiliza um cartão de crédito, a máquina de cartão de crédito daquela empresa principal, para fazer suas movimentações. Então, não há, dentro dos autos, simplesmente, onde foi o suposto dinheiro desviado, fruto da fraude. Simplesmente não tem. Inclusive, disse que o senhor Gledson, o juiz de primeira instância, ele afirma que o senhor Gledson movimentou uma vultuosa quantidade de valores e não se diz aonde foi movimentada essa quantidade de valores, é apenas afirmado. Olha, houve um grande movimento de valores. Aonde? Para qual conta? Para qual empresa? Para qual terceiro? Simplesmente não tem uma afirmação baseada no laudo, e aí agora adentrar-me-ei na questão do laudo utilizado para fundamentar a sentença, baseado no laudo que foi utilizado para a convolução da falência do grupo econômico. Por diversas vezes foi solicitado pela defesa, na instrução processual em audiência em ato, que fosse realizado um laudo específico para a instrução criminal, o que nunca foi deferido pelo juiz, nunca foi nem analisado. Isso foi conversado, isso foi dito, isso foi falado em audiência, e nunca se foi dada a oportunidade da defesa do senhor Gledson fazer o contraditório desse outro laudo, porque esse outro laudo é de outro processo. Não tem o condão de aprofundar-se nas raízes se houve ou não houve fraude processual. Ele atesta, a empresa tem um passivo em aberto. É por óbvio que tem um passivo em aberto, por isso que ela entrou em falência. O interessante é que nesse mesmo laudo,
Tudo foi encontrado porque tudo estava registrado. Então, aonde repousa, onde se sustenta a acusação de que não havia registro contábil? Inclusive, as empresas, pagaram normalmente, fizeram suas informações fiscais, pagaram seus impostos de renda, só não, se não me engano a memória, no último ano, porque já não que não houvesse a informação fiscal, mas já não havia mais dinheiro para fazer o pagamento. Então, nós temos uma sentença baseada no laudo, que, trazido como prova emprestada, não se aprofunda para que o Estado juiz, para que o Ministério Público possa claramente acusar. Foi aqui, foi ali. Está aqui a transferência, está aqui a conta. Porque, veja, há uma movimentação, sim, das empresas. A empresa, ao decretar falência, inicialmente foi a recuperação judicial. Então, as empresas continuaram funcionando. Havia valores recebíveis que foram trancados, né, apesar da ordem judicial do banco, do magistrado, para que fossem liberados os créditos a receber, os bancos e o banco simplesmente não obedeceram à ordem judicial e não liberaram os valores dos créditos recebíveis. Então, a empresa movimentou a sua própria receita dentro de si mesma, dentro da própria recuperação, do processo de recuperação judicial. Não há indicação, pronto, determinado valor foi para a conta do seu Glécio, determinado valor foi para a conta de um laranja. Esse bem foi vendido. Não existe isso. Simplesmente não existe. A maior prova de que o juiz sustenta que não havia as informações contábeis, mas o laudo é em cima das informações contábeis. É fato que o contador, por algum motivo, por desídia, seja o que o vale, nos últimos anos, no último ano, se não me engano, não fez o arquivamento na junta comercial, mas a informação contábil existia. Então, há um erro plenamente sanável. Não é fraude. Fraude eu tenho uma contabilidade paralela. Não há contabilidade paralela. Há uma contabilidade de todas as empresas. Todos os lançamentos de saída e de entrada estão lá. E aí eu vou me deter agora sobre a questão dos outros 2 documentos que são utilizados para a sentença, que é um contrato de comodato e um contrato de aluguel. Veja, excelências. Eu tenho 2 documentos que dizem que foi firmado um contrato, mas que não há pagamento algum, não há nem informação de envio de valores, não há nenhuma informação de recebimento de valores. Então, eu tenho um martelo sem prego. É um crime impossível. Está lá, mas não se utilizou para nada. Simplesmente para nada. Não há informação. Encontrou-se o contrato de comodato, a firma que estava sendo pago todo mês 20, 30 mil reais para a empresa X. Eu faço essa informação, mas a empresa lá não faz o recebimento. Aí é uma possível fraude. Mas não há informação nem de ida, nem de recebimento. É um martelo sem prego. A sentença afirma isso. E, por último, excelência, assim, o magistrado, ele diz que o senhor Glécio, até repetindo, mas tentando enfatizar nesse sentido, que o senhor Glécio fez uma grande movimentação de patrimônio, de valores, mas o senhor Glécio tem menos patrimônio do que tinha na época da decretação da falência. E os bens que ele utilizava da empresa, porque, por exemplo, o carro de uso pessoal dele estava em nome da empresa. Continuaram com seu carro. As contas que muitas vezes se utilizavam para fazer um pagamento, seja qual for, os valores estão na empresa, não vieram para a conta do seu Glécio. Então, aonde está o bolo? Porque tudo bem, né? É um crime formal. Basta a sua prática. Mas eu preciso de um bolo. Porque não é um crime que cabe tentativa, então não tem culpa. Aonde está o dono do seu Glécio? Por quê? 4 pessoas são acusadas. 3 já são absolvidas de cara.
e só sobra um boi de piranha. Era necessário se fazia, que a acusação e a sentença disseram a movimentação dos valores foi para a conta tal. Isso comprova a fraude. Não tem, eu tenho um documento que não é válido para a instrução criminal. Nós estamos falando de um laudo pericial realizado em outro processo, que não foi submetido ao contraditório, apesar das inúmeras solicitações para uma perícia específica dentro do processo criminal sobre a contabilidade da empresa, não foi nem analisado pelo magistrado. Então, nós temos um cerceamento de defesa. Nós não temos comprovação de dolo. Nós não temos comprovação de confusão patrimonial, porque, como eu digo, apesar de haver uma única contabilidade, todos os valores das empresas ali estão demonstrados. Tanto que o perito chegou às suas conclusões. Se houvesse fraude processual, era para vir uma contabilidade paralela que não coadunasse com a encontrada pelo perito. Ah, mas tem um passivo em aberto de 3 milhões. Por óbvio. A empresa entrou em recuperação. Então, aonde eu quero... faltou ao Ministério Público, faltou ao juiz sentenciante apontar o dano do seu Gladys. E vamos lá, mas não estavam com as atas registradas na junta comercial. Mas isso é uma obrigação do contador. E o empresário contrata um contador para exatamente fazer esse serviço. Não é possível, se assim não fosse, o próprio senhor Gladys fazia a sua contabilidade. Não é possível que eu, como contratante de um serviço, tenha que eu contrato para fazer um serviço e a todo instante eu tenho que estar vendo se foi enviado ou não. Trata-se de um supermercado, excelência. Movimentação grande. Depreciação de bens, estragar alimentos. Então, tudo isso vai gerando passivos, é verdade. Principalmente, como o próprio juiz disse, os bancos que tinham créditos recebíveis a enviar para a empresa travaram esses créditos. A criação das outras empresas não é para isso. Não tem nem sentido. Então, aqui eu encerro a nossa sustentação e peço, assim, datíssima venha o entendimento, caso seja contrário a essa sustentação, pela pugnação, pela absolvição do réu, por falta de dolo. O cerceamento de defesa, a questão do laudo, que nós não podemos produzir nenhum laudo, apesar de inúmeros pedidos. Tanto em juízo, quanto em audiência. Para a produção de um laudo específico para essa instrução. Não foi feito. Nós temos uma majorante que, como eu disse, como é que eu vou dar uma majorante para uma pessoa que o juiz disse que ela movimentou um valor imenso e essa pessoa simplesmente não tem crescimento patrimonial? Não tem nada. Não tem prova nenhuma nos autos, não tem indicação de dinheiro. Não, o dinheiro foi na conta de laranja. E o laranja mostrou que esse dinheiro transitava e quem se utilizava do cartão o senhor disse, não tem. Não é possível. O ônus da prova é do Estado. Eu estou mostrando que simplesmente, e a defesa está mostrando com muita clareza, que simplesmente nos autos não há comprovação, há uma afirmação. Houve uma movimentação vultosa. Doutor Eduardo, o senhor terá 1 minuto. Pronto. Então, excelência, nesse sentido, eu rogo pela absolvição do senhor Gladys, ou, na pior das hipóteses, a retirada do agravante de 1 ano e 6 meses, porque simplesmente não se coaduna com a vida do acusado. Movimento de dinheiro, mas não tem crescimento patrimonial nenhum. Né? Agradeço a atenção de vossas excelências, a paciência e assim rogo pela decisão a nosso favor. Muito obrigado, doutor. Parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, doutor Irã. Obrigado, excelência. Excelentíssima senhora presidente da Terceira Câmara Criminal, na pessoa de quem cumprimento aos eminentes desembargadores que a integram, excelentíssima representação da Defensoria Pública, excelentíssimo advogado, na pessoa de quem cumprimento aos demais advogados presentes. Inicialmente, enalteço a argumentação posta em prática pela aguerrida defesa. Porém, peço venha para dizer que a argumentação defensiva não prospera,
busca a defesa a absolvição de José Gleidson Rodrigues Lemos, condenado por fraudes a credores. Além do mais, ele pede também o afastamento da causa de aumento do parágrafo 2º do artigo 68 da Lei 11.101 de 2005. No entanto, excelências, diversamente do alegado nas razões recursais, observa-se que os elementos probatórios escolhidos na instrução lograram êxito em determinar de forma satisfatória tanto a autoria quanto a materialidade do delito. A materialidade e a autoria delitiva estão consubstanciadas diante do lastro probatório carreado aos presentes autos, por meio do relatório que atesta as causas e as circunstâncias da falência, através também do laudo perícia contábil, anexo também nos autos, bem como por meio da prova oral colhida durante a instrução. Nesse aspecto, vale destaque o que disse a testemunha Eliese Fernandes Costa, que fez a perícia, né? E aqui destaco só os principais pontos. Que teve dificuldade na elaboração do laudo porque a documentação que foi apresentada tinha várias falhas, que com relação ao imposto de renda que não tinha sido declarado, que tinha sido entregue tudo sem movimento, que em relação à parte de escrituração fiscal, esse arquivo foi entregue na Receita Federal sem movimentação. Além do mais, destaca ainda que é porque a documentação não foi registrada também na junta comercial, no livro diário e na razão, que essa obrigação deveria ter sido registrada pela administração. Isso detectou aqui a testemunha que fez a perícia, né? Além do que, é importante destacar a fundamental importância do laudo pericial contábil, no qual o perito Eliese Fernandes Costas atestou irregularidades existentes no grupo superpolar, concluindo, na conclusão final, encerrados os trabalhos periciais conforme constatações relatadas e transcritas com base no exame da documentação acostada nos autos e de realização de diligências na sede da massa falida e ainda do exame do livro diário e razão eletrônico, concluímos que há indícios de que houve uma manobra na composição societária causando uma confusão patrimonial, podendo causar prejuízo para os credores em virtude da mudança da composição das sociedades até o final de 2012. Lá por último, ele diz, como último livro diário registrado na JUSEC, a Junta Comercial da empresa Portal da Barra Supermercados Limitada, data de 6 de 10 de 2009, e o da empresa Nobre Vida Supermercados também Limitada. Não tem nenhum livro diário registrado. Há indícios de omissão de documentos contábeis obrigatórios. Foi o que concluiu aqui a perícia contábil. E, não obstante, a sentença prolatada pelo magistrado singular, ela, na verdade, não merece reparo. Encontra-se devidamente fundamentada. O juiz observou todas as circunstâncias e aspectos e ocorrências processuais havidas. E um destaque, ele diz, passando ao exame do mérito, verificou-se que o laudo e a perícia de folhas 12 e 35, a existência de confusão patrimonial, conforme o perito já tinha concluído, entre as massas falidas, gerando um passivo de R$ 3.569.034, né? Além do que, também o douto magistrado destacou. Além disso, o perito verificou a existência de um contrato de arrendamento de fundo de empresa entre o Portal da Barra e a Nobre Vida, em 10 de 12 de 2012. Porém, examinando o livro diário e razão por meio magnético da empresa Portal da Barra, no período de 2009 a 2013, não identificou nenhum recebimento de título de arrendamento. Em outra parte aqui, o juiz diz, prosseguindo ao examinar o depoimento de Silvana Silva de Andrade, que exerceu a função de administradora judicial, constata-se que, à frente do negócio e do trato com os funcionários, esteve principalmente o acusado José Gleidson Rodrigues de Lemos, nos termos da audiência também de folhas 1147. Como se observa, doutor relatora,
de outros desembargadores, o juiz se ateve realmente às circunstâncias, às ocorrências processuais havidas, e com fidelidade ele descreveu e fundamentou a sua decisão. Portanto, excelências, não vejo reparo. E a sua decisão também, ela está arrimada também em jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça. Dentre elas, eu cito a jurisprudência do RESP 162/7129 do Rio Grande do Sul. Ele diz: crime falimentar, fraude a credores, indução a erro. Uma vez que o tipo do 168 da Lei 11.101 de 2005 tutela a conduta que possa causar prejuízo desnecessário à demonstração efetiva de prejuízo, pois o crime é classificado como crime de perigo. Sendo assim, não é necessário demonstrar que a criação de uma outra empresa no mesmo ramo comercial que a falida efetivamente acarretou prejuízo a credores. De outro vértice também, alega a defesa do recorrente requerendo o afastamento da causa de aumento do parágrafo 2º do artigo 168 da Lei 11.101 de 2005. Ainda nesse aspecto também, excelências, não merece prosperar o pleito defensivo, pois, conforme destacado na sentença, ficou suficientemente comprovado que houve a movimentação de recursos paralela à contabilidade, gerando documentos que não conduziam à realização financeira das empresas do grupo, conforme atestou o período quando da confecção do laudo pericial. Portanto, diante das circunstâncias até aqui apurada, na fase de instrução criminal, processo esse que foi submetido ao devido processo legal, fonte de onde emana a ampla defesa e o contraditório, outra alternativa não resta ao Ministério Público, senão se manifestar pelo conhecimento e improvimento do apelo. E a nossa manifestação, excelência. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Irã. Passo a ler aqui a proposta de emenda, sem a verbetação. Em suas razões recursais, a defesa suscita a reforma da sentença, com a consequente absolvição do acusado, vez que alega que não há comprovação nos autos de ato que trouxe prejuízos aos credores. Ademais, no tocante à dosimetria, requer o afastamento da causa de aumento da pena do artigo 168, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005. 2. Quanto ao pedido de absolvição do crime do artigo 168, ante a alegada insuficiência de provas no presente caso, tenho que a materialidade restou comprovada através do relatório apresentado, que atesta as causas e circunstâncias da falência, páginas 7 a 11, do laudo de perícia contábil, páginas 12 a 35, e da documentação anexas, páginas 38 a 385, bem como pelas provas colhidas em ambas as fases do processo. 3. Analisando detidamente o acervo probatório, verifica-se que, de acordo com a prova pericial, de páginas 12 a 35, não restam dúvidas quanto à prática criminosa pelo apelante, vez que este documento atesta a ocorrência de confusão patrimonial entre as empresas Portal da Barra Supermercado Limitada e a Nobre Vida Supermercados Limitada, isso a partir do final de 2012, mediante a transferência de faturamento para evitar que a primeira sofresse trava bancária pelo credor Tribanco. 4. Ressalte-se ainda que, conforme elencado no édito condenatório, o juiz sentenciante pontualmente afirmou que, ainda segundo o laudo pericial, o acusado se utilizava da nomeação de parentes familiares para a composição dos quadros societários das empresas, a fim de obter vantagens indevidas, mediante a prática de atos fraudulentos que levaram à falência do Grupo Portal da Barra, culminando com passiva descoberta de R$ 3.569.034,77. 5. Assim, constata-se que não há dúvidas quanto à vinculação do acusado com as operações fraudulentas, considerando ainda o contexto das negociações, aliadas à posição de hierarquia do apelante no grupo superpolar, circunstância que demonstra a plena ciência do acusado quanto às fraudes realizadas. 6. Em relação ao pleito do apelante de afastamento da causa de aumento da pena do artigo 168, tenho que este não merece prosperar, vez que, conforme demonstrado pelas provas dos autos, evidenciou-se a movimentação de recursos paralelamente à contabilidade do grupo superpolar, o que então distorcia a realidade financeira deste. 7. Em verdade, conforme o testemunho em juízo do contador que realizou o laudo pericial, Eliezer Fernandes Costa,
este declarou a presença de transferência de faturamento entre Portal da Barra, Supermercados Limitada, e Nobre Vida Supermercados Limitada. Ademais, afirmou que a quantia de 500 mil, supostamente captada pela venda de mercadorias durante 3 anos, não consta o depósito dessa quantia, quando deveria ter sido depositado na conta bancária. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida como voto. Como vota a desembargadora Ângela? Confirmo o voto provisório e acompanho Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora Ângela. Como voto, doutor Cid? Eminente desembargador relator, acompanha integralmente o voto de Vossa Excelência, confirmando o voto provisório. Muito obrigada, doutor Cid. Então, por unanimidade, recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dando sequência. 4. Qual é? 4. 4.55. 4.55. Apelação 00.103.38, dígito 9, 2023. Apelante F.M.S. Advogado Valdir Xavier de Lima Filho. É da minha relatoria. O doutor Valdir se encontra em sala? Me encontro, sim, Excelência. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Eu indago ao doutor Irã e ao doutor Valdir se vocês desejam a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Doutor Valdir? Dispenso, Excelência. Sim, doutor Valdir, o senhor terá o prazo regimental de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Muito obrigado. Excelentíssima senhora desembargadora, presidente desta colenda Câmara Criminal, que acumula também a relatoria do recurso submetido ao julgo de Vossas Excelências, desembargadora Andréa Mendes Bezerra, excelentíssima senhora desembargadora Ângela, Tereza Gondim Carneiro, meus cumprimentos também, ao eminente juiz convocado, doutor Cílio Peixoto do Amaral Neto, e é muito bom vê-lo aí com assento na corte, por onde passaram Sua Excelência, seu avô, homônimo de Vossa Excelência, e seu pai, ambos como desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Meus cumprimentos ao desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, ao eminente procurador de Justiça aqui, doutor Irã Círio, meus cumprimentos, minha admiração de sempre, ao colega defensor público, que aqui se encontra também, aos eminentes advogados que estão presencialmente e virtualmente comparecendo a esta sessão da Terceira Câmara Criminal, do TJ Ceará. Minhas senhoras, meus senhores, eventuais a quem eu saúdo na pessoa do nosso ilustre secretário-geral, tão solícito, tão organizado e competente no trato burocrático aí dos processos sob o julgo da Terceira Câmara Criminal. Excelências, este processo, e eu já estou aqui no crepúsculo, aqui, talvez, das sustentações, eu não vou me alongar muito, porque é um processo que, ao nosso sentir, da defesa, decorre, cinge-se, uma questão de logicidade. Nós temos uma investigação que a origem era no inquérito civil, depois ela ganhou contornos de investigação criminal, fora no dia 13 de julho de 2022, portanto, quase 2 anos passados, foram decretadas medidas cautelares contra diversas pessoas físicas, empresas. E de lá para cá, como bem assentou o juízo recorrido, a investigação não avançou. Aliás, eu pediria vênia ao Ministério Público e ao juízo de primeiro grau para dizer que foi o selo, o carimbo de uma fishing expedition, uma pesca probatória, desembargador Henrique Jorge Holanda. Vossa Excelência que tem aí acompanhado, eu tenho visto a vossa atuação aqui na Câmara, bem simétrica ao que tem evoluído o Superior Tribunal de Justiça, para, neste caso, ao que me parece que a insurgência recursal delimita bem isso, declina bem isso,
não passou de uma ficha in expedition, não passou de uma portaria probatória para medida cautelar. Porque, se não ela tem um conjunto, um acerto judiciário que fosse mínimo, no coeficiente mínimo que autorizasse uma medida tão invasiva como a busca e apreensão, para que nós não caímos naquela advertência do Malatesta, do Carnelucci, punir para depois saber se for punir. A medida cautelar é invasiva de busca e apreensão, e Vossa Excelência, desembargador Henrique Jorge, há pouco, citava o quanto isso é gravoso, e os meus constituintes experimentaram essa medida, claro, com autorização judicial, mas que, passado muito tempo, sem um impulsionamento por parte do Ministério Público, sem um avanço nessa etapa da percepção penal, sem que o Ministério Público, e aí o juiz de primeiro grau, mais uma vez, apertou, quando instado a decidir sobre aquela inércia ministerial, decretou o arquivamento do processo em relação à busca e apreensão, as medidas cautelares. Arquivou por inércia ministerial. Ao fazer, ao assentar essa decisão, ao dar extremamente acertada, porque não havia impulsionamento, o Ministério Público requereu medidas cautelares, foram requeridas, ultimou-as, realizando as buscas, inclusive, e de lá para cá não evoluiu. Vossa Excelência, para terem uma ideia, e no momento em que nós interpusemos este recurso apelatório, já fazia 435 dias que os materiais apreendidos, não é muita coisa. Eu fiz um quadrinho descritivo aí na apelação. São 2 iPhones, um iPad, um envelope contendo comprovantes de depósito bancário, papel de anotação em punho e 2 valores. Um em moeda nacional, R$ 52.100, e outro em moeda estrangeira, 210 euros, que fazem aí R$ 1.000 e poucos. É este aqui o acervo recolhido, arrecadado por ocasião da busca e apreensão. E esses 6 itens, 2 deles valores monetários, 2 iPhones, um iPad e um envelope com anotações e comprovantes de depósito, pasmem, excelências, há mais de 700 dias, sem que sejam ultimadas as perícias que deveriam ser feitas ou não, ou pelo menos um laudo sobre cada um dos elementos, porque o Ministério Público nem fez nada e nem disse, por exemplo, que esses objetos poderiam advir de alguma prática delitiva. Mas não fez porque não advém. Mas ao se omitirem de apontar essa característica, que justificaria, talvez em tese, não depois de um tempo desse, sem nenhuma atividade, sem um oferecimento à denúncia, sem nenhuma evolução investigativa, mas poderia dizer que seriam provenientes de fato delitivo. Mas, se assim o fizessem, cairiam naquela cogência do artigo 131 do Código de Processo Penal, e teriam que ir para o sequestro. E no sequestro, só teriam 60 dias, desembargador Cid Peixoto Amaral Neto, só 60 dias, sob pena de não o fazendo, e aí é uma cogência condicionante do Código de Processo Penal. Não fazendo nesse prazo, restituir-se-iam todos os bens sequestrados. Mas nem fez isso o Ministério Público, nem evoluiu na investigação e muito menos ofereceu denúncia. O que é uma negativa de próprio impulsionamento de a titularidade da percepção penal. Então, Sua Excelência agiu correto ao decretar o arquivamento. Mas, paradoxalmente, vejam que é uma questão dialética essencial. Ele manda arquivar o processo e aí a parte
requer a restituição dessas poucas coisas aqui, desses valores, e aí o magistrado indefere. Ora, ele detectou a inércia absoluta do Ministério Público. Se ele próprio determinou o arquivamento do feito, como é que vai se protrair no tempo a constrição de bens e valores da parte? Não existe, não há como. O processo arquivado, até para lá na frente, se pedir, se solicitar, se requerer essa restituição, eu vou ter que pedir o desarquivamento do feito. Vejam que coisa incongruente. Permitam-me dizer isso, excelência, com todas as veias ao tribunal, que eu sei se é magistrado excelente, mas nesse caso ele gerou um conflito essencial do ponto de vista dialético, até filosófico. Eu arquivo o que eu entendo que não há como prosperar e mantenho constritos os bens. Que paradoxo! É improsperável. Paradoxo criado na sentença. Por isso, o recurso se cinge a isso. E nas nossas razões, eu não vou me alongar, mas nas nossas razões existe farta jurisprudência, existem excessos doutrinários. Eu nem sou fã de excessos doutrinários, porque eu sei que Vossas Excelências dizem o direito, não precisa estar lendo a doutrina, já o fazem nas atividades próprias do dia a dia, mas até esses excessos doutrinários pequenos e essa jurisprudência que eu acho a fotografia 3x4 do caso que aqui está. É bem verdade que Sua Excelência, o grande ministro Rogério Schietti, hoje citado várias vezes pelo eminente desembargador Henrique Jorge Holanda, era o relator deste processo que, à unanimidade, a sexta turma do Tribunal da Cidadania assim decidiu. Vou pegar os trechos que já estão grifados aí, que é na página 74 dos autos virtuais, no bojo da minha apelação. Cabia ao Ministério Público Federal, aí não é só um assentamento jurisprudencial, é quase que uma administração. Cabia ao Ministério Público Federal, ao menos, publicar, entre os bens dos acusados, eles considerados ser de origem ilícita, para requerer a decretação de seu sequestro. A gravidade do dano em si, dissociada da demonstração de um nexo fático mínimo entre o proveito da ação ilícita praticada e a aquisição dos bens, não justifica a constrição indiscriminada, como os modos efetivados pelo juiz de primeiro grau, e aí eu complemento, já saindo da jurisprudência dele, agora é fatura minha. E, além de tudo, sine die, para gastar aqui um latim, 100 dias, sem nada. Eu arquivo o processo, não há nada. Até hoje o Ministério Público não ofereceu denúncia contra os acusados, até então investigados, até hoje investigados, não tem acusado ainda, só tem investigado, mas não tem denúncia. E aí, sem denúncia, com o processo arquivado, a Justiça de primeiro grau quer manter constritos, desembargadora Ângela, Vossa Excelência, que é uma luz também aqui neste tribunal, quer manter constrito bens sem o processo natimorto, processo encerrado, arquivado. E o cidadão que foi alvo da medida permanece ainda com os efeitos irradiados do que ele já impugnara à época das nossas manifestações em primeiro grau, impugnara ter o tônus, ter a tônica, ao nosso sentido, de uma pescaria probatória. Não se tinha nada, se buscou na busca e apreensão, se perseguiu na busca e apreensão, achar alguma coisa que justificasse. Nem assim conseguiram. Nem assim se fez. É a subversão da dogmática processual penal, Excelências. É a verdadeira subversão, me permitam dizer isso com todas as vezes, mas é a subversão da dogmática processual penal que tem, graças a Deus,
prestigiado o Estado Democrático de Direito e tenham evoluído sempre, seja pelas mãos de Rogério Schietti, seja pelas mãos de Henrique Jorge Holanda e de Vossas Excelências que aqui estão. Daniela Teixeira, ministra. Essa dogmática há de prevalecer, Excelências, para que nós não permitamos que a parte sem não é acusada de nada. A investigação arquivada, as medidas cautelares arquivadas, a investigação sem nenhum impulsionamento e a parte com os bens apreendidos, Excelências. Não há. Aí eu venho para a principiologia que informa as próprias medidas cautelares. Quais são os princípios? Vossa Excelência sabe melhor do que qualquer um aqui. Proporcionalidade, razoabilidade. Desculpa, Excelência, não ouvi. O senhor tem 1 minuto. Joia, só para encerrar. A principiologia que informa a decretação das medidas cautelares, ela tem os seus pressupostos, as suas premissas: proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Se nós formos discutir a razoabilidade sem furar das bocas, mas a razoabilidade caiu por terra quando o Ministério Público nada fez, não prosperou na investigação e nem ofereceu a denúncia. E o Ministério Público não é só parte, é custos leves, é fiscal da aplicação da lei. Deve obediência a essa dúplice função honrosa que o Ministério Público tem. Mas se formos para a proporcionalidade, qual é a proporcionalidade de se manter presos, apreendidos, constritos, bens com processo arquivado? Qual é a adequação se a medida não se encerra em si, do ponto de vista processual? A finalidade da busca da apreensão é outra. Não é de ser exauriente em si própria. Então, pedindo mais uma vez, eu até pensei que não ia extrapolar o tempo, agradecendo as atenções de Vossa Excelência, dizer da minha honra de sempre estar aqui nessa tribuna, nem que seja virtual, presente de Vossas Excelências, que eu admiro tanto, que eu confio e que eu espero que Deus abençoe nesse julgamento. Muito obrigado. Obrigado, doutor Valdir. Parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, doutor Irã. Obrigado, Excelência. Excelentíssima senhora presidente da Terceira Câmara Criminal e relatora do presente feito, na pessoa de quem cumprimento os eminentes desembargadores aqui presentes. Excelentíssima representação da Defensoria Pública, excelentíssimo doutor Francisco Xavier, na pessoa de quem cumprimento aos outros advogados aqui presentes. É uma satisfação encontrá-lo aqui neste tribunal, mas em que pese o empenho laborioso da defesa, o Ministério Público, depois do exame acurado aos processos, venha para discordar da argumentação posta em prática. E explico por quê. Os bens apreendidos e pretendidos sua liberação pela defesa, eles foram apreendidos a partir de uma investigação do Ministério Público por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção, o GECOC, onde realizou diligências que culminaram com a busca e apreensão dos referidos bens. Ora, a eminente relatora, outros desembargadores, é consabido que o incidente processual de restituição de coisa apreendida, ela encontra-se disciplinada pelos artigos 118 e 124 do Código de Processo Penal. É também do nosso conhecimento que a devolução de um bem apreendido em processo criminal, antes do trânsito em julgado do mesmo, depende de certos pressupostos, quais sejam inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante, e que o bem não interesse ao processo, né? E que o porte do bem não constitua crime. Estes os requisitos para que sejam analisados de forma criteriosa para ver a possibilidade de devolução dos bens. Diz lá o artigo 118, se a memória não me trai, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, também quando ele é duvidoso, esse pedido é feito em autos apartados, né, para que o juiz assim possa decidir.
Excelências, no caso em comento, verifica-se que no parecer do parquê de origem, ele assim argumenta: não havendo demonstração de prova cabal sobre a propriedade, bem como não tendo o requerente comprovado a origem lícita do equipamento, nem que estaria desvinculado dos fatos sob investigação, resta impossibilitada a restituição no presente momento. Além de tudo, o que foi dito acima, também não há como se falar em desinteresse, como quis argumentar e como quis aqui demonstrar a aguerrida defesa, né? Não houve desinteresse do Ministério Público. Pelo contrário, temos o maior interesse em apurar realmente fatos dessa natureza. Então, de tal apreensão para a persecução penal, repita-se que os bens foram apreendidos em razão de execução de pedido cautelar formulado pelo parquê, como forma de assegurar a propositura da ação penal. Os itens eletrônicos apreendidos estão pendentes de análise pericial, não depende do juízo, o juízo fez sua parte, pediu para que fossem analisados. Sendo impossível que seja determinada a restituição de tais bens sem que a investigação seja encerrada. Cite-se que, mesmo proposta ação penal, não havendo trânsito em julgado, o bem apreendido, ainda que terceiro de boa-fé, que interessar ao processo, não pode ser restituído. Foi a conclusão muito bem posta pelo membro do Ministério Público de origem. E aí, diante da manifestação do Ministério Público, o douto magistrado singular diz: compulsando os autos, verifique-se que não assiste razão ao requerente, uma vez que, apesar de existir probabilidade de bens sejam de sua propriedade, não restou evidenciado desinteresse da manutenção dos bens para o prosseguimento das investigações, que a decisão de arquivamento dos autos do procedimento cautelar de busca e apreensão domiciliar e pessoal não importa em arquivamento ou encerramento das investigações encabeçadas pelo Ministério Público, que continua apto a dar prosseguimento às investigações, inclusive com o aproveitamento das provas já produzidas. Excelências, nesse sentido, nós temos diversos julgados desta Corte de Justiça, no sentido de negar a devolução de bens quando há interesse do processo, aliado ainda à dúvida quanto à sua propriedade. E aqui, só pelo adiantado da hora, vou ler aqui uma parte da ementa aqui, onde o relator era o desembargador Francisco Lincoln, na apelação criminal 001-020772, 2021-806-0101, onde ele destaca aqui a ementa: restituição de veículo apreendido em ação penal, bem que interessa ao processo, impossibilidade de restituição no presente momento, artigo 118 e 120 do Código de Processo Penal. Recurso conhecido e improvido. Portanto, eminente relatora, doutos desembargadores, o Ministério Público, neste momento, ver não ser prudente a restituição deste bem quando ainda interessa ao processo e está sob o crivo da perícia. É a nossa manifestação, Excelência. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Irã. Pelo adiantado da hora, tendo visto que o voto estará disponível, né, após a leitura, eu vou ler apenas a verbetação. Emenda, processo penal, recurso de apelação, pedido de restituição de bens, impossibilidade, bens que interessam ao processo, possibilidade de realização de nova diligência, interesse processual comprovado, recurso conhecido e desprovido. É como voto. Como vota a desembargadora Ângela? Saudando o doutor Valdir Xavier, por todos nós conhecidos por sua verve, sua eloquência, e como o doutor Irã, representante do Ministério Público, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora Ângela. Como vota o doutor Cid? Faço também minhas as vossas palavras, desembargador Ângelo, saudando também o doutor advogado, doutor Valdir Xavier, e assim como sempre as tão belas palavras do doutor Irã. Desembargadora, relatora, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigada, doutor Cid. Peço licença aqui para me ausentar da sala, desejando uma boa tarde aí, novamente, a Vossa Excelência. Boa tarde, doutor Valdir. Boa tarde, tudo de bom.
Pois não. Então, vou suspender aqui por 3 minutos. Sessão. Desembargadora, me concede só a palavra. Eu pedi licença. Não, tudo bem. É outra coisa, não oficial. Me permita, eu, na primeira votação, eu fiz somente citar a emenda, porque Retomando aqui, 4.67, apelação 060 5806, dígito 24, 2020. Apelante Ana Glécia Lopes Monteiro, Francisco Antônio Monteiro de Castro, Francisco Valberto Vieira Marinho, advogado Lucas Rafael Benício Lopes, relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves. Está em mesa, desembargadora?
Sim, Excelência. Doutor Lucas está em sala? Olá, boa tarde a todos. Sim, estou em sala. Tá, doutor Lucas, eu indago ao doutor Lucas e ao doutor Irã, se desejam. Excelência, nesse daqui, o recurso da defesa, e eu não sei se seria o caso, desembargador Henrique, desembargadora Marlúcia, é o 0605-806-24, é um crime falimentar. Sim, senhora. Sim. Pois é. Foi ele quem pediu. É nulidade de ofício, recurso prejudicado. Recurso prejudicado, doutor. Eu só deseja na sustentação? Eu não entendi. Poderia explicar novamente? O áudio não saiu. Foi decretada nulidade. Foi decretada a nulidade de ofício, recurso prejudicado, doutor, a partir Perfeito. da audiência de instrução, mídia corrompida. Perfeito. Nós não excelente. tivemos como julgar, doutor, porque ao escutar a mídia da administradora judicial, da massa falida, nós não conseguimos compreender, a partir de um determinado momento, o que ela dizia. Então, nós estamos determinando que os autos retornem para a recuperação da mídia, e, se não for o caso, que se repita a instrução a partir desse momento. Perfeitamente, excelência. Muito obrigado. Encerrado, então, a parte de sustentações orais. Vamos para os destaques. 3.42, o habeas corpus 062-6828, isto 05-2024, é da relatoria do doutor Cid, vai ser adiado, não é isso, doutor Cid? O senhor confirma, né? Exatamente, 2805. 3.48, habeas corpus 062-6613.29, 2024, também da relatoria. Vossa Excelência também é adiado, não é isso, doutor Cid? Exatamente. Exatamente. Apelação 0096-395, dígito 14, da minha relatoria, também vai ser adiado. Estou adiando. 4.50, apelação 00-512-71, dígito 96, 2020, também da minha relatoria, estou adiando. Apelação 4.75, apelação 00-33-127, dígito 88, 2017, a relatoria da desembargadora Ângela. Confirmo, Excelência. Adiamento, não é isso? Processo pendente de julgamento. 3.40, habeas corpus 062-73-59, dígito 91. 062-73-59, dígito 91, 2024, da relatoria do doutor Cid. 73-59, dígito 91. Qual? É um HC 062 062 73 59. Não. Aqui 59. 062 73 59 91. Não sei por que o que aconteceu. É ordem parcialmente conhecida e denegada da parte cognitiva. Já votou. Eu adiro integralmente. A diretora acompanha, né? Então, por unanimidade. Ordem parcialmente conhecida e denegada na parte cognitiva. Estava já como julgado. Aí, 3 pontos. Embargo de declaração. Que não estava disponível, né, desembargadora Marlúcia, que apareceu depois. Né? Eu vi aqui, eu votei, eu voto, acompanhando a relatora. Também eu vi, eu acompanho também, Vossa Excelência. Mas foi um erro do sistema, viu? Porque eu coloquei, a gente não apareceu.
Não, é engraçado, porque não estava ontem à Não noite. aparecia. Não aparecia. Estava Até de voto manhã não agora. disponível. Foi, né? Até de manhã. Ah, eu sou prefeito, né? Você clica em cima e qualquer um coloca. Não está aparecendo para ele. Agora eu não consigo. 7359. 7359. Já não aparece. 91. É esse aqui. Ele é o relator. 062, 7359. 7359. 91. É o 43. Vou colocar aqui para Não aparece. Aí já foi julgado, né? Para mim, Foi julgada. Aí foi julgado, né? Tá certo. 4.39, apelação é 0050-282, de 75/2021, da relatoria do Esbardor Henrique. 0050-282, de 75. Voto relator foi no sentido, recurso conhecido e provido, de ofício, absolvição estendida ao correio. A desembargadora André acompanhou o qual para a Acompanhei. desembargadora eu André. não fiz nenhuma conversa, né? Está na agenda eletrônica, não? Aquele negócio de domicílio. Interior de residência. Supremo fixou. Eu vou pedir vista, só para dar uma. Mais calma, não tinha voltado, né? Foi, acompanhei, e a desembargadora Ângela Pediu vista. Não me diga que eu quero. Não. Era fechou a caixinha do centro. Ah, tá certo. 4.68, apelação 022-51-08, dígito 70, 2021, da relatoria da desembargadora Ângela. Quem é que falta votar? Todos votaram? Todos votaram. Sim. É o 22, 51, 08, 70, né? Todos votaram. Exatamente. É o 68. 22, 5108, 70. Todos votaram. É 70. 0, Todos votaram. Apelação. Certo. 4.73, apelação 0054-402, de 59, da relatoria da desembargadora Ângela. Falta quem votar? Desembargadora Marlúcia, reconhecendo o tráfico privilegiado. O desembargador fez a observação. Recurso conhecido e parcialmente provido. Só posso ler. Vossa Excelência, Pode ler? Posso. Dosimetria, primeiro estágio, decote dos maus antecedentes, possibilidade, utilização de sentença onde foi extinta a punibilidade pela prescrição, redução da pena base ao mínimo legal. Terceira fase, tráfico privilegiado, cabimento, réu primário, ausência de prova judicial de dedicação à atividade criminosa, aplicação do redutor no patamar de 2/3, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada quanto à pena. E o acórdão lá embaixo ficou da parcial provimento, conhecer e dar parcial provimento no que diz respeito à pena, como Vossa Excelência havia sugerido na conversa do chat, né? A pena dele ficou em 1 ano e 8 meses de reclusão, 166 dias de multa, regime aberto e conversão por 2 restritivas de direito. Eu acompanho a relatora. Tá, obrigada. De igual modo também. Estou por unanimidade, não é isso? Conhecido, recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada parcialmente quanto à pena.
Alguém deseja fazer alguma palavra? Já, pergunta. Quer dar alguma palavra? Tá tudo Eu certo. preocupo com Eu quero agradecer a presença. Desejar a todos, né, esses preparativos para a inspeção do CNJ, que está deixando a todos altamente estressados, que a gente conclua, né, todo o nosso trabalho e que dê tudo certo. Eu acredito que vai dar. Graças de Deus. Agradecer ao doutor Irã, a presença, doutor Luiz Fernando, que está conosco, né? Agradecer a todos, pedir a proteção de Deus, que tenhamos todos uma excelente semana, não é? Nossos trabalhos, né? Exatamente, tenhamos uma excelente inspeção. Sim. Encerrado. Obrigada. Sem desmerecer os demais, mas a nossa aqui é muito, eu acho que é mais